boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Acabou de acabar o jogo entre Santos e São Paulo. São Paulo ganhou por 3-1 em instantes. O Alexandre Silvestre entra lá do Morumbi com todas as informações de um jogo que acabou ficando fácil para o São Paulo. Vamos tentar entender por quê, vamos ver os lances e tal, em alguns instantes, tá? O Silvestre vai entrar por lá com todas as informações. Palmeiras ganhou mais uma, o Corinthians e a Portuguesa fizeram um jogo muito feio e muito triste lá em Brasília, 0-0, e aí aumenta a responsabilidade do Corinthians para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, que afinal de contas, né, não pode jogar desse jeito que jogou. Então, isso melhora a possibilidade, a expectativa para quinta-feira. E não foi dessa vez que o time da América do Sul ganhou o Mundial. O Flamengo foi em terceiro no Mundial. Vamos falar também sobre esse tema. Rápido intervalo, a gente volta já. Avisa os seus amigos que nós vamos direto pro Morumbi, hein? Hashtag Mesa Redonda. Voltamos já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Mazecho. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda. Domingo de futebol, teve clássico Sansão debaixo de muita chuva, Corinthians jogando em Brasília, Palmeiras vencendo. Enfim, muita coisa legal pra gente repercutir. Você que nos acompanha aí de casa pode ganhar presentes especialíssimos assistindo o programa de hoje. Olha só o que nós temos para nossa audiência. Uma bola da Topper, um presentaço da loja Gol de Placa lá de Santo André, junto com uma camisa Moleque Zica do Santos, tamanho G. E temos também uma camisa do Corinthians, tamanho GG. E para ganhar um desses presentes é muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que já é projetando o super clássico da semana. Quem chega melhor para o derby da próxima quinta-feira pelo Paulistão? O Corinthians ou o Palmeiras? E para fechar, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, telefone, endereço completo, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para ganhar os presentes de hoje. Ao longo do programa, quando você ouvir essa campainha aqui, ó. Cadê a campainha? Não. Quando tocar essa campainha, a gente vai anunciando os vencedores dos presentes e no final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Flávio? Combinado. O Alexandre Silvestre, estou vendo aqui uma imagenzinha, por causa da chuva, ele teve que tomar um banho. Nesse momento ele está passando o secador, não dá. O estado dele é uma calamidade, né? Choveu pra caramba. Já ele vem com tudo do clássico entre São Paulo e Santos. 3-1 pro São Paulo. Tem muita coisa para se conversar, porque é 3-1 pro São Paulo, mas não é a história real do jogo. Se viu, foi jogo praticamente de um time só, né? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Miller. Boa noite, Jameli. Que bom te receber aqui. Tudo bem, Jameli? Tudo bem, Flávio. Boa noite, pessoal. Prazer estar de novo aqui, né? Esses aplausos aí, muito legal. Voltar aqui e estar com você. A gente falava das suas passagens por aqui, né? Como jogador de base, como campeão da base, depois como jogador profissional de vários times, depois como treinador, depois teve mais uma como coach, diretor agora como executivo e como professor agora. E agora, né? Como amigo, né? Agora... Também. E você agora é professor na Comebol, é isso? E na TBS? Isso, essa semana eu estive lá na Colômbia dando aulas. Era uma classe de 40 treinadores das categorias de base, lá da Colômbia, né? Que é a Federação Colombiana. E eu fui como brasileiro, né? Para dar aula de gestão de equipe, formação de grupo, né? Coaching esportivo. Tinha um argentino que deu a parte toda de preparação física e um chileno que deu a parte de modelo de jogo, de tática e toda essa parte de campo. Então, eu tenho ido, né, a alguns países da América do Sul pela Comebol, dar essas aulas, essa classe. É um lado que eu nunca pensei, né, de virar professor, né, de ensinar, e que faz uns 4, 5 anos já que eu tô gostando bastante. Bem legal, parabéns. É um espaço bacana que você está pegando e representando o Brasil, que não tem excelência pela academia, né? Ou não tinha, mas agora começa a ter essa referência. A gente começa, né? E tem que aguentar, né? Eu tava com o argentino lá, o argentino fala, você, né? O Catar e tal. Eu falei, calma, vocês têm só 3 ainda. Vocês têm que comer um pouquinho de arroz e feijão para chegar ainda
Falta um pouquinho. Mas tem que aguentar, né? Fazer Com o quê? todo respeito, eles tiveram Maradona e Messi, uma cada um. A de 78 a gente sabe como foi. O Brasil teve o Pelé, né? Só o Pelé fez 3 sozinho. Isso é só a cota do Pelé, ainda falta as outras, né? Então, por enquanto, a Argentina alcançou a cota do Pelé. Em 1970, quer dizer, eles demoraram 52 anos para pegar a cota do Pelé. Agora falta o resto ainda, né? Seguinte, estava aqui nos bastidores, a gente estava conversando e tal, de repente chega um cara, querido amigo, e visivelmente emocionado, começou a olhar cada cantinho. Ia num cantinho, ia no outro, ia lá fora, não sei o que e tal. Recordando o início de vida profissional, início de carreira. É uma honra enorme te receber aqui. Kleber Machado, a sua casa, como de tanta gente que aqui iniciou. Você fez voos maravilhosos e continuou como um dos grandes e mais importantes jornalistas esportivos do Brasil. Mas voltar a casa dá um friozinho na barriga, não dá, Kleber? Boa noite, Flávio, Celso, Jameli, Miller, Marcelo, a todos vocês que estão acompanhando. Não tem dúvida, né? Assim, eu comecei a minha carreira em rádio, né? Alguns anos antes de vir para cá. Mas na televisão foi a minha primeira experiência, né? Primeiro como repórter aqui, no Longínquo, 84. Aí depois eu saí, que eu trabalhava na Rádio Globo e aqui. Aí depois eu saí e voltei em 86. E fiquei aqui 2 anos praticamente, frequentando diariamente esse estúdio aqui. Tinha um jornal à noite, chamava Jornal do Esporte, que a gente apresentava, fazia, participava. Depois teve o TV Mix do Serginho Groisman, que foi uma novidade na programação da Gazeta e uma novidade no jeito de fazer um programa de jornalismo e variedade, que a gente também participava. O primeiro Mesa Redonda, a volta do Mesa Redonda, né, que teve o Mesa Redonda dos anos 70, na segunda-feira, quando voltou o Mesa Redonda no domingo à noite, eu estava aqui no primeiro programa, na estreia, na reestreia, com a Avalone. do programa com o Avalone, apresentando. O Avalone que primeiro foi o Edson Scatamaca e depois o Avalone, o chefe da equipe. Então, assim, é legal e ver, né, como está diferente. A sala de estar, elegante a sala de estar, instalações luxuosas da maquiagem. É legal, é muito bom ver o pessoal e estar aqui. É um prazer. Quando me disseram, os caras estão convidando e você foi liberado, eu falei, pô, legal, vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Gente, Kleber. E você simboliza, né, tanta coisa importante. A gente olha você e vê tanta coisa bonita, né? A TV Globo durante tantos anos ela fazia todas as transmissões com exclusividade. E aí vocês viraram o rosto, né? Você, o Galvão, que também começou aqui no mesmo dia que eu, quando a gente fez um concurso aqui. Isso. E o Galvão foi aqui, exatamente. Era na época do Cine Gazetinha. 3 mil pessoas. O primeiro emprego dele em comunicação foi aqui. Aí 2 caras foram escolhidos. O comentarista Galvão Bueno e o repórter Flávio Prado. Foram num grupo de 3 mil pessoas, nós somos 2 escolhidos. E depois cada um foi para o seu lado. Aliás, eu saí daqui com o Galvão para a Record. Sim. E depois ele foi para a Bandeirantes, para a Globo. Eu também segui minha vida e tal. E você, tanta gente, né? Faustão, que também fazia aqui o... Não, então, eu estava ali na sala de estar ali, vendo as fotos de alguns personagens da televisão que passaram por aqui. E agora há pouco me perguntaram assim, a Gazeta. Eu falei assim, a Gazeta, assim, se você tem alguma vocação para esse nosso negócio aqui você tem uma baita oportunidade de desenvolver essa vocação, de melhorar o seu repertório, o seu vocabulário, de enfrentar algumas situações que talvez poucos lugares te deem a possibilidade de enfrentar, entendeu? Então é muito legal. E aí você falou de tempo, está chegando aqui 2 garotos, uma garota, deve ter 20 e poucos anos. Ou na minha infância eu vi os gols do Miller e essa parte eu estou falando para te dar uma... Mas deixa eu jogar. Cresci ouvindo isso é muito tocante. É muito eles são os Klebers Machados de hoje. Assim né? seja. Daqui a pouquinho eles vão também levantar voo. Então, quando eu lembro aquele Romarinho! O nosso curso de jornalismo aqui da CASP, que é espetacular, o pós-graduação de jornalismo esportivo, que eu tenho a honra de ser um dos professores, o Celso também, continua revelando muita gente. Claro, né? É um espaço bem legal e que merece todo o nosso respeito. E aí o céu é o limite. Como diz o pessoal, está no DNA a comunicação da fundação. Né? Então, exatamente. E qual foi o maior jogo que você narrou, Kleber? Você consegue definir? Pois é difícil isso, cara. Eu não consigo definir. Sabe, é que nem quando você pergunta para
cantor, para um compositor, qual é a melhor música dele. Ele vem e fala, não, todas as músicas são como filhos, tal. Você não consegue definir. Mas assim, na minha cabeça, se eu não falar que a narração da corrida de 2002 do Barrichello na Áustria, que ela não ficou marcante, é uma bobagem, ficou. Claro. As duas finais, há 3 finais de Libertadores, 11 o Santos, 12 o Corinthians e 13 o Atlético. Foram jogos muito legais de fazer. Pô, no estádio, lá e cá, foi muito bacana. Na Bombonera estávamos juntos. Bombonera e tal. E aqui depois no Pacaembu, um clima. Pô, um ano antes o Santos ganha, depois de 40 anos, sei lá. É muito interessante. E tem um jogo que me marca muito, eu nunca consigo não falar dele. E a gente já começa a lembrar de coisa mais antiga, né? Precisava lembrar de uma coisa mais recente, assim. Por exemplo, na Copa da Rússia, o primeiro jogo Portugal e Espanha foi 3-3. O jogo do Uruguai com a França e da França com a Argentina. Essa última Copa, alguns jogos legais. Mas para mim, em 2010, aquele Uruguai e Gana, que o Luiz Soares, que está aqui agora com a gente, mete a mão na bola, é expulso, 13 do segundo tempo da prorrogação, o Jean chuta para fora, a disputa vai para o pênalti e o Louco Abreu dá uma cavadinha e o Uruguai volta a uma semifinal de Copa. Gana podia ser a primeira seleção africana, agora é Marrocos. Então, são alguns jogos assim. Coisas bem legais, é bem legal mesmo. Bom, vamos pro Morumbi, vamos voltar pro hoje e tal, né? Vamos pro Morumbi. Já acabou, deixa eu ver, já tá vestido bonitinho, já tá com shampoozinho, tudo bonitinho. Alexandre Silvestre, boa noite, meu enxuto repórter, tudo bem? Fala aí, Flávio, já tô ficando com saudade de você, meu querido. Um beijão, timaço, mesa redonda, falamos diretamente do Morumbi. Dilúvio hoje aqui na região do estádio Cícero Pompeu de Toledo. 2 horas antes do jogo já estava caindo uma chuva danada e continua chovendo, campo encharcado e olha que a drenagem do Morumba é muito boa, mas a bola não rolou legal não. Só que o São Paulo meteu 3-1 no Santos, até com certa facilidade, gols do Caleri que voltou hoje. Depois de 2 jogos sendo poupado com dores no tornozelo, fez o primeiro gol dele na temporada. O segundo gol do São Paulo foi do Galopo, outro argentino, cobrando pênalti, numa penalidade máxima que resultou na expulsão do João Pires, que meteu a mão na bola, a bola ia entrar e tomou o cartão vermelho. No segundo tempo, o Santos teve mais um expulso, o João Lucas. Aí com 2 a menos ficou mais difícil ainda, acabou o jogo, né? O Juan saiu do banco, o Luan, melhor dizendo, o volante, saiu do banco para fazer um golaço, o terceiro de São Paulo. Aliás, num campo desse, os caras tocando bola rasteirinha. É brincadeira, Flávio. Até que, enfim, alguém olhou e meteu um balaço de longe, né? O Luan, golaço do volante do São Paulo, que não está tendo muitas oportunidades com o Rogério Ceni, foi aclamado pela torcida hoje aqui no Morumbi, e no finzinho o Santos fez o gol de honra dele num pênalti bobo, bola mal recuada na poça de água, aí o Rafael acabou derrubando o atacante do Santos e o Juan Seco fez o gol de honra do Peixe. São Paulo 3, Santos 1 para mais de 42 mil pessoas com esse dilúvio. A torcida do São Paulo é o que de melhor existe nesse clube nos últimos tempos. Está fazendo bonito, faça chuva, faça sol, frio ou calor, está enchendo o Morumbi. Nunca vi o Morumbi com 40, 50 mil pessoas, praticamente qualquer jogo, mesmo que não seja um jogo decisivo. O São Paulo pula para 14 pontos. Precisa fazer as contas aí, Flávio, mas se eu não me engano, o São Paulo já tem a melhor segunda campanha. Passou o Corinthians, está empatado com mais gente, aí precisa fazer a conta, depois você me ajuda. O Santos parou nos 9 e corre risco de rebaixamento, mas os 2 últimos que caem para a segunda divisão nesse momento estão com 4 e com 5 pontos, que são respectivamente Ferroviária e Portuguesa. Já já eu volto aqui da Zona Mista, trazendo a palavra dos personagens do Sansão e lá da sala de coletivas com o Rogério Ceni, o técnico de São Paulo, que sempre demora para falar, e o Odair Hellmann, que ficou pistola no final da partida. 3-1 para o São Paulo por aqui com grande público, Flávio. Beleza, Silvestre, até já. Miller, São Paulo, quando o São Paulo, a Silvestre até falava, né, tocar bola e tal, é o jeito de jogar do São Paulo mesmo. De vez em quando o São Paulo faz algumas atuações legais, né? Que não tem uma sequência de jogo. Boa noite, Miller. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma. O São Paulo hoje, né, aproveitou a fragilidade do Santos. Fragilidade não, a ruindade do time do Santos. E conseguiu... Os 2 gols, para mim, foram falhas do goleiro do Santos. O primeiro do Caleri e esse terceiro do Luan. E
fora, longe, chute defensável, mas de qualquer maneira o São Paulo jogou melhor que o Santos, né? Aproveitou as oportunidades e conseguiu vencer dentro de casa, né? Agora, dificuldade tem o Santos, né? Porque, no geral, né, na classificação geral, o Santos está muito mal, né? O Santos acho que só tem uma vitória no Campeonato Paulista, né? E o Campeonato Paulista que a gente sempre fala que, tecnicamente, é muito fraco hoje, né? Então, o Santos precisa contratar jogadores melhores, né? Mas o São Paulo hoje, apesar da atuação não ter sido assim, brilhante, mas eu acho que brilharam os 3 personagens que fizeram os 3 gols da partida. Boa noite, Celso Cardoso. Bom, o clássico deu uma recuperada aqui. Tanto o jogo do Palmeiras como o jogo do Corinthians foram de matar, né? Nossa. Hoje, o da manhã e o da tarde, nossa senhora. E eu acho curioso porque o público está vindo, mas os jogos não estão à altura. São jogos sofríveis, são jogos ruins. O Santos, na verdade, são 2 vitórias, que deixa o Santos um pouco mais confortável pensando em rebaixamento. Porque a Portuguesa tem 5 pontos, a Ferroviária tem 4. A Portuguesa 5, a Ferroviária 4. O Santos tem 9. Faltam quantas rodadas? 4, né? Faltam 4 rodadas. Então, risco, pelo menos, o Santos ser rebaixado é menor. Agora, os jogos estão muito ruins. São jogos, sabe, lamentáveis. Aí o clássico, pelo menos, apesar da chuva, tivemos gols, coisas acontecendo. Tem jogo que tem uma finalização com 40 minutos, com 60 minutos. Tanto o jogo do Palmeiras quanto do Corinthians foram jogos muito ruins. Pelo menos o clássico salvou um pouquinho. Triste para o Santos, que não consegue vencer, mas acho que é um papel de reconstrução e é de se ter paciência. O Silvestre falou da campanha do São Paulo. São Paulo, Bragantino, São Bernardo e Corinthians, com 14 pontos. Todos com 14. E o Palmeiras está à frente deles. Assim, eu não vi o jogo do Palmeiras hoje. Corinthians e Portuguesa foi bem difícil. Mas, olha, Santos e São Paulo também não foi. Aquela coisa, saíram gols. Teve, né? Que assim, o Miller falou do Santos. O Santos com 15 minutos de jogo estava perdendo já o jogo. Com 20 teve um cara expulso. O campo não ajudou. E aí o jogo ficou muito para o São Paulo, né? Essa reconstrução do Santos, olha, vai ter que achar uma boa loja de material de construção. Bom pedreiro. Fazer um arquiteto legal. E dá a chance, porque assim, uma coisa que eu não consigo entender muito, a gente às vezes fala as coisas de longe, né? Outro dia o São Paulo contratou o Erisson, ele chegou na terça e jogou na quinta. O Santos contratou o Lucas Lima, contratou o Cruz, contratou o Joaquim. O Joaquim ficou no banco, os dois estão em recondicionamento físico. O Santos está precisando de jogador para ontem, né? Vamos ver se o Odair Hellmann, que já está falando, tem alguma explicação para isso. Vamos lá. Se defendeu, competiu dentro daquilo. Tá falando sim, Flávio. Estamos aqui já acompanhando a coletiva do Odair Hellmann. Jogou 25 minutos do primeiro tempo com 2 jogadores a menos, eu acho. Depois mais todo o segundo tempo e tomou o gol no final. Mas o que não interferiria porque já estava 2-0. Então, as dificuldades que a gente está tendo para encontrar essa regularidade. Agora a gente tem a próxima partida, o próximo jogo para buscar essa vitória, continuar disputando a possibilidade de classificação e acertando cada vez mais aspectos pontuais, como eu te falei sobre a bola parada. Próxima partida do Santos, só para refrescar a memória da galera aí, é contra o Santo André, quinta-feira, no estádio Bruno José Daniel. Ramalhão fora de casa. Vamos ouvir o colega Quintino aqui perguntando agora. Eu gostaria da tua observação, se você pensou em manter o Lucas Barbosa no time, porque o teu time tem uma estatura baixa. Se, de repente, com a manutenção dele, podia crescer aí a média de altura, e se você pensou nisso antes do Clássico. Muito obrigado. Sim, a gente está tentando treinar, mas a gente tem uma dificuldade de característica mesmo de jogadores, né? Os nossos meio-campistas são baixos, né? Os nossos laterais também não são tão altos e também com característica não de imposição, porque bola parada é duelo, é imposição, independente de zona ou individual, tem o adversário que uma boa batida pode fazer diferença, né? Uma boa batida na bola, ela pega velocidade, ela incomoda bastante e também a imposição nossa dentro da área. E nós temos características e, assim, se fosse pensar só em um jogador, nós temos muitos jogadores com essa dificuldade do cabeceio, né? Não só pelo tamanho,
por característica mesmo. Tem jogadores que têm às vezes tem até jogador com estatura baixa, mas tem uma imposição, né? E a gente tem essa dificuldade, mas também não dá para fazer 3, 4 trocas pensando só nesse duelo de bola parada, né? Eu acho que a gente tem que criar e treinar para que com os jogadores que estiverem em campo a gente tenha uma imposição maior, a gente consiga estancar essa situação que nos 2 clássicos foram decisivos, né? Depois dos gols de bola parada foi um outro jogo. Aqui então hoje nem se fala, porque foi um jogo com 2 jogadores a menos, com essa água toda, né? Com essa dificuldade toda. Até então a estratégia estava funcionando, a gente já estava pressionando bem o São Paulo com dificuldade para jogar, mas tomamos o primeiro gol de bola parada e logo em seguida o segundo. Isso dificulta muito para uma equipe, né, para buscar todo o placar de novo, buscar todo o jogo novamente. Nós estamos vendo essa situação, nós vamos ter que encontrar solução para isso, porque a bola parada decide campeonato, a bola parada dá título, a bola parada decide jogos, e hoje decidiu novamente, contra o Palmeiras decidiu também, né? Então a gente vai ter que encontrar, ou por característica, talvez um movimento de jogadores, mas muito mais por treinamento, por imposição, por de repente colocar mais jogadores no setor, porque a terceira bola que entrou no primeiro pau e a gente já colocou um jogador a mais e acabou entrando. Então o que a gente tem que fazer é encontrar solução para isso, mas talvez não seja, porque tem muitos jogadores com perfil ou característica com dificuldade de cabeceio. Então teria que mudar 3, 4 situações só para pensar na bola parada. A gente vai ter que encontrar solução mudando uma peça ou 2. Hoje, até no início do jogo, tu falando nisso, quando começou a chover muito, que o jogo ia partir para uma situação de bola parada, que ia partir para uma situação de jogo físico. A gente chegou até a pensar no vestiário daqui a pouco fazer uma troca, porque não era jogo para o Ângelo, talvez fosse jogo para um cara de imposição um pouco maior, mas daí o campo secou, o campo diminuiu a água, a gente foi para o aquecimento, resolveu não mudar, porque também não tinha treinado. Então aquelas coisas que acontecem, infelizmente, mas a gente vai ter que corrigir, independente disso, a bola parada, para a gente conseguir, pelo menos, disputar o jogo dentro da organização. Que o adversário consiga fazer o gol organizado, pelo mérito dele, e a gente estancar esse momento da bola parada para a gente ter um enfrentamento melhor no jogo a jogo. Professor, aqui no fundo, algo a reclamar do apito? O senhor estava bem pistola no final do jogo, só pelo resultado, pela circunstância. E uma outra questãozinha, por gentileza. Lucas Lima, será relacionado quinta-feira? Porque daqui a pouco acaba o Campeonato Paulista e ele veio só para esse campeonato, né? Para tentar ficar mais tempo. Enfim, qual o plano? Não, tudo bem, mas, enfim, aí a gente obrigado. Tem que avaliar, porque é um jogador profissional, né? Aqui nós temos um clube que avalia os jogadores, eles têm que passar por um processo de avaliação, e como eu já disse a vocês todos, com certeza a gente não vai fazer uma pré-temporada normal para todos os jogadores, para esses que chegaram, né? A gente vai antecipar etapas. Agora, quanto dessas etapas a gente vai conseguir antecipar, nós vamos ver dia a dia, né? Vai dia após dia. A gente não tem nem tempo para treinar direito. Os caras ficaram lá, treinaram hoje, treinaram ontem. A gente está acelerando o processo para que a gente consiga ter alguns jogadores à disposição, mas a gente tem que estar concentrado. Se eles estiverem à disposição, ótimo, vamos incorporar, né, colocá-los dentro do processo. E tem mais um lado de entrosamento, tem mais um lado de característica, mas a gente tem que concentrar, porque a gente tem um jogo difícil agora, num gramado diferente, é jogo de primeira e segunda bola também, é uma bola que não corre, que usa muito bola longa, então a gente tem que pensar muito nesse jogo e, dentro desse processo de aceleração da etapa dos jogadores, colocar eles o mais rápido à disposição. Legal. Bom, colocações do Odair. E aí, Jamel, o que você pode dizer a respeito? Bom, eu acho que ele tem um problema, né? Tem um problema que ele está tendo que trocar o pneu com o carro andando, né? Não tem como esperar. O Lucas Lima, ele falou da incorporação do Lucas Lima ou não. Tem um problema da bola parada, mas ele tem que resolver, né? Tem que resolver, porque senão vão resolver com ele, né? Daqui a pouco já começa a ser contestado. Eu acho que seria uma loucura, né? Eu acho que ele é o cara ideal. Eu gosto muito do Odair Helma. Eu acho que ele é um cara que, para o Santos, tem o perfil do Santos. Eu acho que ele está fazendo um trabalho dentro do que ele tem muito bom, mas tem que ter resultado, né? A gente está falando do Santos mais um ano que não está olhando para ficar entre os primeiros, está olhando para baixo, está fazendo a continha para fazer 12, 13 pontos e que os outros não cheguem no Santos. Eu acho que o Santos é muito mais do que isso, né? E as bolas paradas aí, né, Jamel? O Santos tomou... Cara, eu discordo um pouco do que ele fala, né?
da altura dos jogadores, pra mim... Porque faz um ano e meio, né? Cara, marcação, bola parada, é concentração e iniciativa. Exato, mas sabe o que Quantas vezes eu tinha que marcar um cara que era uma cabeça maior que eu e eu tinha que... Cara, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que botar o corpo, eu tenho que fazer... Eu acho que é concentração. Ele falou de marcação coletiva, né? De individual ou por zona e tal. Mas, cara, na bola parada é concentração. Você tem que estar ligado. Eu acho que falta um pouco isso pro Santos. Mas tem outro detalhe também, Flavito, Jamel, da bola parada. Geralmente, o jogador adversário que vai bater com o pé trocado, geralmente essa bola vai entrar no primeiro pau. Rápida ali, forte, né? Quem que não sabe disso? Outra coisa, o Maicon tem quase 2 metros de altura. O que eu vou fazer? Eu coloco o meu jogador alto no primeiro pau. Então, simples fazer isso. Então não é questão de altura, é questão de atitude em marcar a bola também. Porque o Calleri ataca a bola, o goleiro demora a sair e o Maicon fica no segundo pau. O Maicon tem que ficar no primeiro pau. E ele ataca a bola sem ninguém atrapalhar, né, mesmo? Exatamente. Aquilo que eu falei pro Kleber. A bola foi lá no céu e voltou. O goleiro demorou a sair. Quando decidiu sair, já era tarde. E o problema todo é que é uma pressão muito grande, né, Kleber? O Santos não é fácil a pressão que tem lá. E é uma soma, né, Flávio? É que se fosse esse campeonato em que o time não está bem, você diria assim, poxa, esse campeonato mudou a comissão técnica, chegou o Falcão, agora chegou o Odair. É que não é isso, né? Os 2 últimos campeonatos paulistas, que o Santos até 2016 era final todo ano, o Santos não chegou nem à fase de jogos eliminatórios. Já vamos para 3. Lutou para não cair na última rodada. Então, lutou para não cair na última rodada. Nos 2 últimos. E agora, ironicamente, o Santos está a 2 pontos do segundo colocado. Se o Santos ganhar do Santo André, eu não sei como acabou a Inter de Limeira. Acho que está jogando agora. Então, está jogando agora. Se o Santos ganhar o jogo do Santo André e o Botafogo e a Inter não ganharem, o Santos pode chegar em segundo lugar e disputar com o Bragantino. É irônico. Mas, assim, é um acúmulo de anos, de temporadas. No brasileiro, você passa 1/3 do brasileiro sofrendo, aí depois dá uma escapada e chega lá em 12º e tal. Paulista são 12 jogos. É pouco, né? E eu acho que o Santos sempre teve a Vila como grande trunfo. Jogar na Vila não é a mesma coisa que jogar no Canindé, né? A gente falava, você jogou no Santos, você sabia quando você ia enfrentar o Santos ou jogar a favor. Se você desce a serra é 1-0 pro Santos já, cara. Jogar Lá sempre o jogo é mais rápido, né? É mais rápido, é pressão. O Vampeta fala que ele odiava jogar na Vila. Mas é um problema que o Santos vai ter que se acostumar agora. Porque vai mexer na Vila. Do novo estádio. Mas assim, né, vai jogar no Canindé. Eu também acho, jogar na Vila e tal. Agora sim, jogar na Vila contra um Santos que seja forte, pressione e use a Vila Belmiro para intimidar o adversário. Por isso que o Vampeta não gostava de jogar na Vila. Hoje em dia, nem a Vila, porque o Santos deixou esse... Sim, eu não acho que o Santos tem um monte de jogador ruim, mas o coletivo não está rolando. Nossa, o Santos está errando passe aqui, daqui até ali onde está o Miller, o Santos está errando passe. Também, acho que está, tenso. Não, e daí começa Por isso que não pode ficar já pegando no pé, né, Jamel? Do Falcão e do Odair. Claro. Porque são os caras que estão chegando e que podem ajudar. O Odair falou um negócio importante, né, na entrevista dele. Ele falou, a gente está pensando em classificar. Né? A gente tem que olhar para frente, não tem que olhar. Só que, claro, esse ambiente todo, né, atrapalha. Fala, pô, o Santos está brigando para não cair, o Santos está brigando para não cair. E fica cada vez mais difícil ganhar o jogo, né? E o São Paulo, gente? São Paulo... Só uma coisa sobre o Santos, Flávio. A gente não pode ignorar que são 8 jogos só, até agora, início de temporada. Perdeu o Soteldo, que queira ou não é a referência técnica desse time. Perde o Soteldo, perde o menino Ângelo, brigou com a torcida, queira ou não, também é um cara importante. Aí fica difícil, fica tudo muito mais complicado. Tem, né? E o São Paulo? O São Paulo, Flávio, o Rogério, perdão, está mexendo muito no time, porque a gente falou de construção, e o São Paulo é mais um ano em construção. Sai meio time, volta meio time. Não sei quem falou ainda no programa, veio o Erisson, chegou, jogou. O Caio Paulista chegou, jogou, primeiro jogo ele que joga pelo lado esquerdo como ponta, jogou como lateral direito, no outro jogo já jogou como atacante. O Rogério ainda está tateando também, tá sabe, vendo o que ele pode fazer com esses jogadores que ele contratou. Gente que ele contratou que ainda não pode usar, tipo o Marcos Paulo, que ainda não está naquilo que ele pensa. Tem que ter paciência também. E aí quando você vai ver São Paulo, Bragantino, Corinthians,
mas um que está com o mesmo número de pontos. São Bernardo. São Bernardo não é obra do acaso. Está todo mundo ali na mesma. Você tem razão, Celso. Assim, tá todo mundo muito na mesma. A gente falou há 15 minutos que os jogos foram ruins. Sim. Né? Mas acho que o time do São Paulo, que tem também uma repetidas temporadas de arco, será que esse ano vai? Acho que o São Paulo não tem um elenco ruim. Acho que não tem um elenco ruim. Tem um elenco, mas quem tem um elenco? Né, que você olha e fala assim, nossa, estou com 20 caras aqui que eu uso. Vão brigar para pegar. Nossa! Quando eu falei do Erisson, eu acho que a vantagem é você assim, eu estou querendo o cara, é contrato, o cara está à disposição, o cara está jogando. Né? Se ele vai ser titular, se ele vai ser reserva. Os três que você citou, o Marcos Paulo entrou hoje, o Erisson entrou, o Caio chegou e entrou. Quer dizer, tem essa possibilidade. Pois é, você agora se vai... O São Paulo hoje, em cima do que foi dito aqui, é o time que tem o terceiro técnico mais longevo. É o Abel, o Vojvoda e depois o Rogério. Então, ele tem uma cara de time, faltam peças. Eu acredito que o São Paulo precisa ser, o Rogério precisa definir, né, a tal da identidade da equipe. Se você vê o gol que tomou contra o Bragantino, que o Arthur pega a bola lá na Fernão Dias e carrega a bola sem levar um bote, aí não dá, né? Então acho que o São Paulo hoje o São Paulo acho que tem que definir, o Rogério Ceni, o meio campo do São Paulo. Hoje entrou o Luan, o Galopo. Eles não jogaram no jogo contra o Bragantino. Porque o Rogério Ceni perdeu muitas peças por lesão muscular. O Erisson saiu por lesão, né, no último jogo. Agora, para esse jogo contra o Santos não teve Nestor, né? Então já são jogadores importantes que o Rogério começa a perder para a reta final da primeira fase do Paulista. Mas quando um time está bem posicionado, ele já está marcando o adversário. E eu não vejo o meio-campo do São Paulo dar essa sustentação para a defesa. Por isso que estoura lá atrás. Eu estou falando do jogo do Bragantino por conta disso. O segundo gol do Bragantino, o Arthur demorou a levar o bote, não levou e acabou resultando no gol lá do outro lado. Então, hoje o São Paulo enfrentou um adversário tecnicamente fraco, que não... O goleiro do São Paulo só teve essa jogada que ele fez o pênalti no jogador do Santos e resultou no gol do Santos. Mas o goleiro do São Paulo não teve excelentes defesas. O São Paulo se impôs um ritmo, conseguiu fazer os gols logo no começo do primeiro tempo e aí descansou. E aí o jogo ficou bom para o São Paulo. Então, Mir, você não acha que hoje em dia... o nosso querido Alberto Helena Júnior, para também falar um pouquinho sobre os jogos de hoje, mas especialmente esse clássico que acabou agora há pouco. Boa noite, mestre. Ô, Flavinho, queria mandar um grande abraço aqui para o meu querido Kleber Machado. Saudade, viu, da gente, daqueles jantares gostosos. Né? É o seguinte, o São Paulo estava com 2 jogadores a mais no segundo tempo, ganhando o jogo. Não corria risco nenhum, porque o Santos está uma porcaria, não joga nada. Aliás, uma grande surpresa para mim, eu tinha muita esperança nesse Santos, com Ângelo, com Soteldo, com Mendonça, o Marcos Leonardo, achava que era um time que podia surpreender nesse campeonato e, de repente, murchou. E o São Paulo podia ter goleado, ter partido para cima, depois que estava com 2 jogadores a mais e ainda havia tempo para aumentar o placar. Mas não, é esse futebolzinho brasileiro. Os caras só estão preocupados em escapar do pior, sabe? Então está ganhando, está com 2 jogadores a mais, fica lá atrás, segura, aguenta, toca a bola ali, na proximidade da área adversária e vamos tocando o barco. É o Brasil de tocar o barco, viu? É o que eles fazem. Kleber, seguindo. Então, isso que o Helena falou, como marinheiro de muitas viagens, de tocar o barco, eu acho que ele tem razão. Isso às vezes deixa a gente fala assim, puxa, mas podia ser mais. O que eu ia te perguntar é isso, não está muito nessa linha? Quer dizer, o jogo, quase todo jogo, algumas circunstâncias das partidas, elas vão mudando o jeito de jogar. Então hoje o São Paulo faz um gol com 15 minutos. 5, 10 minutos depois, o Lucas Pires é expulso. Acabou o jogo.
Acabou o jogo. Você não Kleber. consegue nem saber, Flávio, se o São Paulo ia se impor, não ia se impor, se o Santos ia oferecer resistência. Acabou o jogo. A gente está jogando por lances. Acho que não é a gente. O futebol é meio assim, né? Mas a ontem eu gente estava meio vendo a viciado. final, nós vamos falar aqui também, do Al Hilal contra o Real Madrid. jogo Sabe elétrico. qual é a chance do Flamengo Pois é. jogar aberto contra o Al Hilal? O Flamengo ia perder, ia jogar fechado e perder de 1-0. Contra o Real. Do Real, né? O Al Hilal sabia que ia perder, mas ele fez um jogo lindo, fez 3 gols no Real Madrid. fez o quarto ali no história. finalzinho. Gente, uma coisa. Isso é futebol. Futebol aqui nós estamos com a filosofia de jogar para não perder. Principalmente não perder. Os caras foram para frente, ficaram felizes da vida, contaram uma história. Se o Flamengo perdesse de 5-3, estava lindo. Mas não, fica tudo fechado. Então, mas nós não íamos chegar e falar assim, senhor, essa defesa do Flamengo absolutamente uma defesa que está aberta. Talvez a gente tenha que também se pensar, policiar. entendeu? Porque, poxa vida, os caras fizeram uma coisa linda. Porque 4-3 Flamengo e Palmeiras, são Palmeiras e Flamengo, a gente falou que as duas defesas estavam muito expostas. Eu adorei aquele jogo. Foi demais. O futebol é isso, né? O Miller jogava para fazer gol. O time do Miller, os times, jogava para fazer gol. Só lembrando os minutos, lembrando o Palmeiras espetacular que você participava. Era para fazer gol. O futebol é para ganhar, não é para evitar. Então, aquilo que eu falei, quando num time de futebol, não só o São Paulo, não é privilégio só do São Paulo, nós estamos falando da realidade da nossa pobreza do nosso futebol brasileiro. Quando o zagueiro, o goleiro, pega muito na bola, aí tá tudo errado no esquema do time. Então, o São Paulo eu vejo hoje, aquilo que eu sempre falo, os Kleber, eu não estou preocupado com o Paulistão. Eu estou preocupado com o Campeonato Brasileiro. O São Paulo no Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar um Grêmio que reforçou bem esse ano, vai enfrentar um Vasco que se reforçou, e etc, Bahia, etc. Quer dizer, Não, vai ser pedreiro esse campeonato. Então o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil para o São Paulo. Então, como o São Paulo ainda não tem um entrosamento, uma identidade, ele vai sofrer de novo no Campeonato Brasileiro. Então, o Paulista, como o Celso fala, é um torneio de verão para o São Paulo. É que eu imagino que lá em Porto Alegre estão falando a mesma coisa do Grêmio de Internacional. No Rio, estão falando a mesma coisa do Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense. Mas eu acho que o Grêmio reforçou mais. Não, reforçou. Melhor. Reforçou, mas eu fico ouvindo de vez em quando a Rádio Gaúcha, muitas vezes, que os caras cornetam. O Grêmio hoje, ele saiu uma confusão. O técnico adversário disse que roubaram, então foi um fuzuê lá. Mas assim, na boa, né, Jamel? Eu acho assim, você citou o Flamengo. Eu acho que Flamengo, Palmeiras, Atlético. Eu quero ver o Atlético. O Atlético já tem uma perspectiva. Eu gosto de ver o Fluminense jogar. O Grêmio tá... Vamos ver o que vai rolar o Grêmio. O Grêmio, o Grêmio tem o Luiz Soares. Cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas sabe o que eu acho, Flávio? Eu acho que a discussão é um pouco mais... A gente tem que voltar um pouco. A gente tinha uma ideia, né? Eu consegui jogar com esse cara aqui quando ele estava naquele time do Tele. E o que era a ideia? A gente tem que, para ganhar o jogo, tem que fazer um gol a mais que os caras. E o não futebol, evitar que o cara O futebol brasileiro sempre foi assim. A gente tem que fazer um gol a mais que os caras. Se os caras fizerem 3, vão fazer 4. Eu acho que o futebol brasileiro perdeu a essência. Né? A gente quer ser europeu. E a gente não é europeu. Eu acho que a essência do futebol brasileiro é fazer taticamente uma defesa e deixar os caras jogar 1 contra 1. Deixar o Neymar de um lado, deixar o Vinícius. Esses caras criarem. A gente quer... Faz um gol, faz 2 gols, o que o professor falou, o professor Helena falou, é verdade. Faz um gol, 2 gols, vamos retrair, acabou, fizemos a nossa parte. O brasileiro tem que ir pra frente, Mas aí eu acho que entram mais 2 questões que vale a reflexão. Uma, eu acho que no passado, o Miller, a gente está falando, o time grande jogava para frente, o time pequeno se fechava. Isso era muito incomum. O jogo não tinha circunstância. Exato. Time pequeno se fecha e atacar sempre. E de vez em quando aparecia um pequeno atrevido, tipo Mojimirim. De vez em quando tinha uns engraçadinhos ali. Tem um dado que a gente pode ignorar. O treinador hoje, ele sabe que se ele se expor e tomar gol, ele vai perder o emprego. Então o medo dele é de perder emprego. Por isso que vem de repente um gringo, tipo o Sampaoli, que não tem nenhum vínculo aqui, ele vai botar o time e acabou. Sim, mas ele foi vice-campeão. Então, estou falando. Ele foi vice-campeão brasileiro com o Santos. Ou seja, tá correto isso. Cara, com o Santos, que ele fez ser um time muito mais vibrante. Não era um time, era um time melhor
Claro que sim. Mas ele fez o time ser vibrante. Por isso que eu gosto do Fernando Diniz, por exemplo, que não tá nem aí ter a convicção dele e vai botar o time pra Eu acho que vem em cima do Agora, que o a Flávio maioria... estava falando, né? A gente... Eu joguei muito tempo no Zaragoza. Zaragoza é metade de tábua, né? Que nem na Espanha, metade da tabela para baixo. A gente jogava com o Barcelona, jogava com o Real Madrid, a gente falava, vamos pra cima. O nosso Porque se a gente perder de 5-3, né? Beleza. Claro. A gente vai ficar atrás, vai tomar um gol, vai tomar 2, a gente vai pra casa. Triste, fora da nossa qualidade, né? Do nosso jeito de jogar, vamos partir pra cima. E algumas vezes dava certo. E outras tomavam de 4-0. Tomava de 4, aplaudia os caras e ia embora. E outra coisa, viu? Uma coisa também que na Espanha, por exemplo, vocês são Zaragoza, que eles têm muito vivo é o que cada um pode fazer. É isso. O Zaragoza sabe que ele não vai ser campeão espanhol. Aqui, eu lembro o Milton Mendes, ele nunca mais voltou para o Brasil, ele pegou o avião e foi para Portugal. Quando ele mete o Santa Cruz em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, uma coisa totalmente fora do patamar. Ou o Ramon Menezes com o Vasco, E aí, pô, ele tá tudo errado. O Fernando Diniz do São Paulo. Abriu 7 pontos. Você não tem time para fazer aquilo. Cara, você fez uma coisa excepcional. Aí você derruba o cara quando cai na real. Vitor, mas a gente nem precisa ir longe. Quando o diretor do Flamengo, os diretores falam assim, olha, o Dorival não tem o perfil do Flamengo. Depois de ganhar 2 Libertadores e Copa do Brasil. Então é que tá. A soberba tá acima do resultado. Tudo bem, é maluco isso. É maluco. É maluco, assim, numa visão racional é maluco. Mas minimamente, eu também acho que é maluco. Agora sim, não vamos dizer que se estivesse o Júnior, o Flamengo ia ser campeão mundial. Não. Ninguém sabe. Outra coisa. É outra coisa. Eu acho que teria mais chance. Tudo bem. O Flamengo começaria... Assim, a gente tem que levar em conta que mesmo o mesmo elenco, com o mesmo técnico, com tudo igual, uma mudança de temporada para outra, as coisas recomeçam até pegar direitinho. O Flamengo minimamente, certo ou errado, acho que até foi meio maluco, escolheu entre uma temporada e outra. O que ele está dizendo é que o São Paulo estava em primeiro lugar, perdeu a semifinal, perdeu do primeiro para o quarto lugar e mandou o técnico embora. Que é uma loucura. Quer dizer, o São Paulo e... O São Paulo não pode. O São Paulo não pode, com o elenco que tem, com a grana que tem, a dificuldade financeira que tem, abrir 7 pontos no campeonato. Aquilo é uma situação totalmente fora do patamar. O que o São Paulo pode? Terceiro, quarto, quinto, beleza, está realizado. O São Paulo mete 7 pontos acima, tem que entender, a gente está fora da realidade. Não é isso. Quando ele vai para o lugar dele, demite o técnico. Ou o Ramon, que sai do Vasco, ou o Milton Mendes. Pô, isso é uma loucura. O que aconteceu? Santa Cruz caiu, óbvio. E aí, ontem a gente via de novo, né? Al Hilal e Flamengo. Você olhava, se você não conhecesse os times, você achava que o Al Hilal era brasileiro. Querendo o jogo, tocando bola, o Flamengo assustado, todo preocupado e tal. É muito doido isso, né? É o 4º colocado do Campeonato Árabe. Ô, gente, toca bola e joga, é muito louco. Mas, Flávio, tudo é questão de mentalidade. O nosso futebol é um futebol de 5ª categoria, já não é de agora, já de mais de 20 anos. Não adianta a gente querer, olha, vai jogar com o Al Hilal, vai jogar com a China. Não adianta o nosso futebol, a mentalidade é essa. É o atacante, o princípio dele, correr atrás do lateral, do que ele atacar o lateral. Hoje o princípio do nosso futebol é esse. Time grande, não estou falando de time pequeno, não. O atacante que joga pela beirada hoje em time grande, ele é obrigado a acompanhar o lateral até o vestiário. Eu acho isso um absurdo. Mas os treinadores brasileiros, eles colocam isso na cabeça, a maioria coloca isso na cabeça do jogador. Tem que defender. Quem toma primeiro... Quem é um jogador de futebol brasileiro hoje, Kleber, que primeiro toma cartão amarelo no jogo? O atacante. Mas então, lá fora você acha que não tem essas obrigações também? Não, mas... Talvez um pouco mais de equilíbrio. Mas os treinadores lá fora, como a mentalidade é totalmente diferente da nossa, o treinador lá não tem medo de perder o emprego. Ele perde também, Inter, também. No Milan. No Milan agora, um mês atrás, semana passada, ele foi despedido, o treinador do Milan. Mas ele tem muito mais respaldo da diretoria, da imprensa, de todo mundo. Para deixar o time jogar. Aí como ele tem essa segurança, ele faz o que ele quer. Então acho que eles têm mais essa de ser desencanado, de ter mais ousadia, né? Crer mais na sua ideia de jogo para jogar para frente, do que ficar se defendendo. Eu acho que isso é um absurdo. O nosso futebol sempre foi ataque. Hoje não. Hoje o nosso futebol, infelizmente, o Flamengo vai lá e perde pro Al Hilal. Por isso, Flávio, que a hora que você tirou onda com os argentinos, você tem razão. Eles conseguiram agora os títulos que o Pelé tem. Isso. Beleza. Mas
Se a gente ficar o tempo todo dizendo assim, não, nós temos 5 estrelas, nós vamos ficar com 5 estrelas. 5 estrelas. É bom não esquecer que o técnico do Al Hilal é um argentino. Ramon E Dias. que esteve Ramon contratado pelo Botafogo, doente, ele foi demitido doente, sem estrear. Ele e o filho, né? Muito maluco isso. Silvestre ainda tá secando os cabelos? Porque tava meio molhado, né? Ainda tá secando os cabelinhos ainda lá e tal. Podemos chamar? Silvestre, e aí, como estão as coisas? Cadê o pessoal, Silvestre? Ô Flávio, isso aqui não é cabelo molhado não, isso aqui é um gelzinho, viu, cara? Que o Serginho da maquiagem me ensinou a colocar para dar aquele tapa final na carapuça, entendeu? Para esconder o rabinho, ó. É o seguinte, Flávio, antigamente a gente colava aqui, né, na grade e pá! Agora tem que esperar o assessor de imprensa do clube selecionar um jogador. Então, alguns atletas do Santos já passaram, como Marcos Leonardo, Mendonça, mas ninguém dá entrevista. Estamos aguardando os assessores. O Dair Helman já terminou a coletiva do treinador aqui ao lado. Rogério Ceni demora sempre um pouquinho, né? Rogério Ceni que vai ter problemas, hein? São Paulo ganhou o jogo, a próxima partida é de novo no Morumbi, é quarta-feira contra a Inter de Limeira. O Rodrigo Nestor foi cortado da relação de hoje porque sentiu uma contratura muscular, nem participou da partida. O David, que vinha sendo uma válvula de escape pelo lado, o jogador que o Rogério trouxe, se machucou, estiramento, vai ficar mais tempo afastado. Orejuela deixou o campo no intervalo, provavelmente com alguma pancada, alguma dor no tornozelo. Estou aguardando aqui confirmações do departamento médico. O Rogério poupou alguns jogadores já no intervalo, ganho de 2-0, porque o campo estava uma verdadeira piscina. E olha, eu repito, a drenagem do Morumbi é espetacular, mas a chuva realmente começou lá para as 4 da tarde e não parou até agora, Flávio. Poucas vezes viu o Morumbi assim com a bola amarrando no gramado. Então, continuo por aqui aguardando a passagem dos protagonistas do espetáculo. Daqui a pouco eu laço alguém, tá bom? E tem Rogério Ceni ainda. O Kleber, o Santo André fez um gol agora, tá? Isso é bom pro Santos, né? Santo André tá jogando com a Inter de Limeira, o Santos continua em quarto, mas eles ficam com a mesma diferença, né? Acho que são 2 pontos, 9, 10 e 11. Deixa eu só confirmar aqui. 9 o Santos, 10 a Inter de Limeira e 11 o Botafogo. E o Red Bull tem 14, esse já está classificado. A bola parada do São Paulo. Nós falamos muito das falhas do Santos, mas esse menino Rato, ele deu uma qualidade nova na batida de bola, hein, Miller? Como eu falei, Flavito, geralmente essa bola mais rasante, né? O jogador que tem pé esquerdo, ela entrando no primeiro pau, o Calera de cabeça ele é muito bom, né? Ele é um jogador muito oportunista para antecipar essa bola, né? Como ele fez o gol hoje, né? Antecipou o goleiro do Santos e fez o gol. Então, quando a bola entra ali, a gente se fala, lembra, Jamel? Quando a bola entra, dificilmente... O cara não precisa nem ser muito alto. Ele antecipa e ele dá aquela casquinha que às vezes morre dentro do gol e às vezes o cara no segundo pau que tá ali de bobeira só... E ganhou também o Alan Franco, né? O Alan Franco de cabeça ele é muito bom, ele fez gol já de cabeça. Então, quer dizer, o São Paulo, essa bola parada, principalmente no campo hoje que estava muito molhado, não dava para praticar a bola no chão, é uma arma poderosa que o São Paulo tem usado, principalmente hoje, usou e usou bem. Agora, Flávio, a torcida do São Paulo aqui pelas redes sociais, ela tá bem zangada com o departamento médico do clube, muito torcedor dizendo que o problema do São Paulo não é o técnico Rogério Ceni, e sim o departamento médico, porque início de temporada já são muitas lesões, até então as lesões eram mais por pancada, algum trauma, mas agora começam a aparecer lesões musculares, então muito torcedor criticando o departamento médico do São Paulo, além de todos esses jogadores que o Silvestre falou no link dele, o Wellington, lateral esquerdo, também sentiu incômodos musculares e pode ser mais um desfalque para o tricolor nessa reta final de primeira fase. Até porque a gente está falando de um Rodrigo Nestor, ele tem o quê? 23 anos? Nestor titular, David titular, agora, o Wellington titular. O Wellington e o David chegaram agora, né? Jogador? Sim, mas vem sendo titulares. Mas isso quero dizer, chegaram agora. Dá pra explicar uma coisa, vocês que jogaram bola e passaram muito por departamento médico. Qual é a culpa do departamento médico do cara se machucar? A culpa... Preparador físico. A culpa é do cara demorar a se recuperar. É isso aí. Agora, eventualmente, esse negócio de ter o exame hoje, que o cara tá para estourar, então tira um pouquinho, Mas assim, o departamento médico, como é que o departamento vai evitar o cara de se machucar? Ainda mais no início da temporada. A não ser essa questão. Exatamente. Kleber, você foi bem.
quando machuca o Nestor, que tem 23 anos, o Wellington, que supostamente tem uma... Isso aí não é do departamento médico, é culpa do preparador físico, porque quem fez a pré-temporada foi o preparador físico. Tem que recuperar rápido. Mas aí beleza. Exatamente. Só que tem aquela coisa que a gente ignora. O que seria o ideal? Ouvindo, as pessoas trabalham com isso. Um mês de pré-temporada, eles começam a fazer jogo amistoso para ir testando. Celso, mas... Aqui, os caras treinam, voltam de férias, treinam 15 dias e já tem jogo valendo 3 pontos. O Wellington foi titular em todos os jogos do São Paulo até aqui. Celso, agora... Não foi poupado em nenhum jogo. Então, hoje... Celso, não é nesse coincidência caso... o cara estourou. Bom, mas o Roger Guedes também. Celso, nesse caso do São Paulo, não. O São Paulo voltou dia 10 de dezembro. Teve muito tempo para se preparar. Um mês. Então, teve negócio da Copa do Mundo, né? Esse ano não pode reclamar. Todos os clubes tiveram um mês de pré-temporada. Esse ano foi um pouco diferente. Exatamente. Mas em relação aos outros. Isso mesmo. Porque o campeonato terminou 8 de dezembro, sei lá. Daí a gente tem o fisiologista, o preparador físico, o fisioterapeuta que estão vendo isso. Daí a gente cobra o Odair porque o Lucas Lima não voltou. Porque será que se ele voltar ele não vai se lesionar também? Não, e ele falou uma coisa interessante. Então a gente tem aquele negócio. É um jogador profissional. Ele usou uma coisa... Achei perfeito. Ele diz, gente, é profissional. O cara chega na terça, joga na quinta e se lesiona. Deixa eu só explicar. A gente fala, mas voltou. É que eu falei do Lucas Lima e talvez eu não tenha me expressado bem. O que eu quero dizer é o seguinte. O Santos, acho que de tudo que a gente falou do Santos, está claro que o Santos precisa melhorar o elenco dele. Com mais urgência. Qualificar o elenco dele. Jogar para ontem. Quando o Santos contrata jogadores que vão demorar, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Sim. Claro, o médico do Santos, o preparador físico do Santos, o fisiologista do Santos, o fisioterapeuta do Santos, o Odair Helman, o Falcão, o Lucas Lima, o Ruiz, ninguém é louco. Né? O que eu quero dizer assim, um time que, teoricamente, precisa melhorar o elenco para que 3 rodadas, 4 que faltam, você precisa somar lá os pontos tem que chegar pronto para salvar. Mas você pode também pensar, vou pensar no Campeonato Brasileiro. No caso do Lucas Lima. Kleber, porque o campeonato vai daqui 2 semanas acaba a fase de classificação do Paulistão. Silvestre está chamando lá da zona mista. Né? Fala, Silvestre. A vitória, os 3 pontos. Então, goleiro Rafael por aqui. Contra um grande clube, uma grande equipe que é o Santos, então isso nos traz muita confiança, muita moral para os próximos jogos. E o jogo realmente, assim, com esse campo, com essa chuva, foi bem complicado. Desde o aquecimento a gente já sabia que ia ter muita dificuldade, porque muita poça dentro do campo. E eu acho que isso atrapalhou muito o espetáculo. Aos 90 minutos estava bem difícil jogar em algumas regiões. E para o goleiro muda tudo, né? Porque a velocidade da bola, tem poça onde para, tem lugar que ela quica e ganha velocidade. Então a gente tem que estar sempre atento. Mas é feliz porque mesmo com todas as adversidades e nosso time é acostumado a ter um toque de bola, de acelerar e velocidade no chão, nós soubemos nos adaptar bem e fazer um grande jogo e buscar esse resultado que foi muito importante para nós. Rafael, você imaginava chegar no São Paulo para essa posição que é uma polêmica, né? O goleiro depois do Rogério Ceni e já ser o titular e ser mantido, jogar várias na sequência? Eu falei que ser goleiro de São Paulo é um privilégio muito grande, né? Porque grandes goleiros vestiram essa camisa e a responsabilidade é muito grande também e isso faz parte. E eu até falo que assim, nós sabemos dessa responsabilidade e nós trabalhamos diariamente para que a gente possa estar à altura e corresponder e fazer grandes jogos, que é o que a torcida espera. Então, eu tenho grandes profissionais ao meu lado, tenho o Jandrei e o Felipe Alves, que são grandes goleiros também. Então, assim, isso faz elevar ainda mais o nível de treinamento, a dedicação e eu acho que assim, a gente só tem a crescer com isso. Então, muito feliz em poder fazer parte dessa história, poder jogar num grande clube como São Paulo. E é claro que a gente nunca vai fazer a história desses grandes goleiros que vestiram, como o Rogério e tudo mais, mas esperamos fazer um grande trabalho e fazer a nossa história também aqui, uma história linda com grandes conquistas. Com a sua experiência, hoje a defesa do São Paulo que terminou era toda formada em Cotia. E 2 jogadores que mal jogaram, né? O Belém estreou e o Natan voltou agora, foi reintegrado. Como é que é terminar? Mais Beraldo e o Wellington. Realmente, defesa toda formada em Cotia no segundo tempo. Terminou assim o clássico. Esses atletas formados em Cotia.
Olha, eu acho que vale ressaltar muito o que você falou, porque desde o início do campeonato a gente sofreu muito com várias perdas de lesões, de contusões, então isso acaba prejudicando um pouco, né, a sequência de um time e tudo, e assim, vale ressaltar o quanto que o trabalho tem sido bem feito, e isso é bem legal. Todo mundo que entra, tem jogador que entra em algumas outras posições também, sempre desempenhando um bom trabalho. Isso eu acho que é muito fruto do nosso trabalho que vem feito dia a dia, o trabalho que o Rogério nos passa. Então, assim, é um trabalho excepcional e todos que estão lá hoje, acredito que vieram 19 da lista dos 23 que poderiam vir para o jogo, para você ver o tanto de desfalque, e em campo nós fizemos um grande jogo contra a grande equipe e saímos vitoriosos. Isso, então, vale exaltar muito toda a dedicação, todo o empenho que a gente tem feito. Nós sabemos que é um início de um trabalho onde chegaram grandes jogadores e novos jogadores, então, assim, eu acredito que tem sido muito positivo e a evolução ela tem que continuar sendo constante, e tenho certeza que nós vamos estar muito mais fortes e da base da Cotia, eu acho que assim, São Paulo sempre revelou grandes jogadores, então eu acho que nada de surpresa, mas eu que cheguei aqui, eu me surpreendi até pela qualidade imensa que grandes jovens estão desempenhando, e tenho certeza que cada dia mais em campo eles vão ser fundamentais para nós. Vou dar um passinho de lado aqui, Flávio, na zona mista, só para dar uma atualizada nessa questão médica, porque além do Nestor e do David, que não vieram porque se machucaram antes do clássico, um com contratura, o outro com estiramento, 3 jogadores deixaram o clássico de hoje machucados. O Rogério até poupou alguns no intervalo. Então vamos lá, o Orejuela, o Alan Franco e o Wellington. É isso aí. Esses 3 deixaram o jogo de hoje. Alguns foram substituídos, outros não, que nem o Wellington ficou até o finalzinho. Sentiram problemas musculares, dorzinha na coxa, no adutor da coxa. Vamos aguardar a reavaliação médica. São Paulo que tem jogo na quarta-feira contra a Inter de Limeira, de novo no Morumbi. São Paulo líder do grupo, 14 pontos, uma das melhores campanhas, vai estar empatado em pontos com o Corinthians, com mais gente no Campeonato Paulista. Quem está um pouco mais à frente é o Palmeiras. Flávio, continuo por aqui aguardando o Rogério Ceni e mais personagens de Santos e São Paulo. 3-1 para o Tricolor no Morumbi. Tá legal, aí as dores musculares, de repente, podemos ligar com o gramado, né? O estado do gramado pode ser. E aí, mestre, em cima disso tudo, esse menino Rafael, ele corresponde, ele é o melhor depois do Rogério Ceni que o São Paulo tem? Não é um Rogério Ceni, não é um grande goleiro, não é um goleiro que o São Paulo precisaria, assim como todos os outros grandes aí, tem goleiros excepcionais. Mas é um bom goleiro e serve para jogar aí no lugar do Jandrei, do outro que está lá e tal. Eu queria voltar a essa questão do departamento médico. O departamento médico, a função dele é curar o jogador. O resto, a recuperação, a preparação dele, fica por conta do departamento de fisiologia, fisioterapia e tal, os preparadores físicos. Agora, se o departamento médico não cura definitivamente o jogador, então aí fica complicado. É preciso que o São Paulo faça. Há muito tempo, São Paulo era um exemplo, né, com o refis dele, era um exemplo de recuperação de jogadores. Os caras vinham da Europa se tratar no São Paulo. E, no entanto, ultimamente, desde o tempo do Juvenal Juvesco, quando ele desfez aquele refis, o São Paulo tem tido problemas de recuperação, sim, dos jogadores. É preciso analisar bem essa questão. Então vai dentro daquilo que a gente falou, realmente. É um problema que extrapola o departamento médico, né? Mas ficou muito essa coisa de pegar no pé do departamento médico, já ficou meio que uma marca, né? Tem que dar algumas cabeças. Não, ano passado, retrasado, aí o pessoal tinha razão.
O jogador entrava no departamento médico e saía com a carteira do SUS. Como é que faz? Não dá, meu. Mas acho que o mais... Aí sim, ó, no passado tem razão. Tinha departamento fila, médico tinha fila lá pra fazer exame. Exatamente, pô. Então, quer dizer, agora não. Agora, no caso dessas lesões musculares, não tem nada a ver com o departamento médico. É o preparador físico. Só lembrando também que estava tudo defasado, né? Equipamento, lembra? Foi reformado agora. Foi reformulado toda a parte de fisiologia e fisioterapia do São Paulo, foi toda reformulada. Aquilo que o São Paulo tinha de mais, né? De ser precursor de tudo, ele ficou para trás em tudo. Um negócio impressionante. O São Paulo é o grande adversário do Palmeiras, senhores? Eu acho que sim. Corinthians também pode ser. Mas é aquele negócio, né? Passou a primeira fase, a fase de mata-mata, clássico é clássico, né? Eu acho que tem que primeiro... A gente aprendeu, né? Acho que é nesse Mundial aí, com o Flamengo pensando, vou pegar o Madrid, e ficou antes, né? Então, primeiro tem que passar pelos outros. Mas eu acho que... Esse negócio que falaram que eles estavam cantando Volta Redonda, pode esperar, a sua hora vai chegar, é brincadeira. Eu acho que não. Eu vi que... Acho que é meme, não é? Não sei. Como é que é? Você tem que ir de acordo com o que você tem, né, velho? Vai fazer o quê? Cara, Volta Redonda tá deitando lá no Rio de Janeiro. Tá pensando o quê? Silvestre, vamos encerrar daí. Amanhã você dá um show pra gente de tudo que vai rolar no Gazeta Esportiva. Tá bom, Flávio. Então, São Paulo bateu o Santos por 3-1 aqui no Morumbi. Próximo jogo do São Paulo é contra a Inter de Limeira de novo na casa sacrossanta, né, Miller? E enquanto o Santos brigando ali também por classificação e para escapar de qualquer risco de rebaixamento, vai enfrentar o Santo André na quinta-feira, no campo do Santo André, no campo do Ramalhão. Rogério Ceni ainda não falou, demora muito, então eu vou fazer um apanhado geral aqui. Vou dar aquela rapada no tacho, meu querido, e coloco tudo na reportagem que vamos exibir amanhã no Gazeta Esportiva a respeito desta vitória do São Paulo no Sansão. Beijo, bom mesa redonda, senhores. Valeu, legal. Eu ainda acho que o cabelo tá molhado, mas tudo bem. Então, você falou dos adversários, né? Hoje os confrontos seriam Bragantino e Botafogo, São Paulo e Água Santa, Corinthians e São Bernardo, que é uma das melhores campanhas. Acabou de ter aí, não foi uma boa experiência. Né? Corinthians e São Bento. São Bento. Palmeiras e São Bernardo. Corinthians e São Bento, Palmeiras e São Bernardo. Palmeiras e São Bernardo são... Então, não dá pra gente botar ficha, não, vão passar todos e tal, é meio complicado. Bem, muito bem. Meu querido amigo, quando você chegou aqui querendo espaço e tal, você imaginava ir tão longe? Não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, eu imaginava que a minha vida profissional ia ser trabalhar em rádio e o meu maior sonho, assim, o top dos tops da minha carreira ia ser diretor artístico de uma emissora de rádio. Que foi como eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar na Bandeirantes, trabalhei um pouquinho na Tupi, na antiga Tupi. Na Tupi era no esporte, mas na Rádio Bandeirantes, o Alberto Curado, que foi um grande diretor artístico, me levou para o Sistema Globo de Rádio e trabalhou aqui também, foi diretor aqui da Gazeta, da Rádio Gazeta. Era acho que o meu sonho mais dourado é, amanhã um dia eu vou ser diretor artístico de uma rádio. O esporte apareceu assim meio sem querer, na equipe do Osmar, lá na Rádio Globo. A gente ficava enchendo o saco do Edson Scatamacher, que é um jornalista extraordinário. Pô, Scata, deixa a gente gravar uns boletins aí, pô. Pô, a gente é bom, eu e o Baruch, o amigo meu. Deixa eu gravar. Um dia o Scata chegou sua grande chance, grava um boletim pra mim. Falei, aí liguei na central, falou, fala, Kleber, vou gravar um boletim pro Globo Esportivo. Os caras da central, técnico, né? Tudo fila da mãe. Né? Pô, que momento, que fase que nós estamos. Você vai gravar boletim! E aí teve a Copa de 82 e tal. Eu vim trabalhar aqui também pelas mãos do Scata. Fiquei um período aqui, aí precisei sair, porque não deu para conciliar mais Rádio Globo com aqui. Aí eu voltei. Agora, isso que o Marinho falou, de ficar narrando, isso eu vim fazer assim, na TV mesmo. Vamos testar o microfone aí. Recolhe o Flamengo, bola pela direita, domina Leandro, Leandro toca para Marinho, Marinho para Júlio. Para fazer onda, né? Mas assim, eu não imaginava. E aquela narração do voleibol, que eu já não me lembrava mais, acho que foi um negócio que teve aqui muito interessante, que você pegou, o repórter ia para a rua e em vez de ele fazer só um texto de uma matéria, a gente narrava lances do jogo, depois fazia uma passagem
entrava então um compacto do evento com as entrevistas. Você era repórter fazendo, às vezes, de narrador. Aí acabou, aí o Avalone mandou gravar um jogo. Na época podia gravar tape, né? Não tinha direito. E o Sábado Esportes, que apareceu ali, botava compacto de jogo. Aí eu começava a narrar, acho que foi como você começou a narrar. Aí a gente foi fazendo, entendeu? Aí, mas quem te levou para a Globo? Então, a Globo, rapaz, foi um negócio... Eu trabalhava aqui, eu fazia o Jornal do Esporte à noite e o Sábado Esportes, né? E jogo e tal. Aí um dia um amigo meu, chamado Gilmar José de Almeida, que acho que trabalhou aqui também. O Gilmar estudou comigo e tal. O Gilmar chegou para mim um dia e falou assim, ó, a TV Globo tá abrindo uma emissora em São José dos Campos e não tem ninguém para fazer o esporte. Você falou, legal, tá, pô, eu saía de casa às 6 horas da tarde, chegava aqui às 6h30, fazia o jornal das 8 às 8h30, tomava um café e ia embora. Tá legal. Tá. Aí, isso foi tipo meio de semana. Num domingo, eu cheguei no Morumbi para fazer um jogo na Gazeta e encontrei o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão. O Bodão tinha feito mesa redonda aqui, o Bodão e o Avalone trabalhavam juntos, Jornal da Tarde e tal. Encontrei o Bodão, falei, Bodão, estão abrindo a TV em São José? Tamo, garoto. Tá afim? Não sei. Tal. Porra, à noite eu cheguei em casa, Laerte Mangini me ligou. Era chefe de reportagem. Vem gravar um piloto amanhã. Eu fui. Gravei com Carlos Tramontina, depois do Bom Dia São Paulo. Que legal. Aí no dia seguinte outro piloto. Aí comecei a perguntar, né? Putz, perguntei pro Scata, pro Tim. Pra todo mundo eu perguntava, pô, o que vocês acham? Vou ou não vou? Era São José dos Campos, não era São Paulo. Aí a palavra final, eu falei assim, Avalone, tá rolando isso. Ele falou assim, mas tem o que a perder? Não sei. Vai, porra. O Avalone, que era o nosso chefe. Aí eu fui. Quando eu tô numa fase boa, uns 4 caras me indicaram. Quando eu tô embaixo, os caras, quem contratou ele foi o Jané. Filho não tem pai. Filho bonito, mas aí tá a realidade, né? Agora, teve mais gente que falou de você. Vamos acompanhar. Boa noite, Flávio, e a todos da mesa aí. Prazer falar com você. Sei que vocês estão recebendo aí um dos melhores narradores do país, não só no futebol, Fórmula 1, São Silvestre, e um grande amigo também, né? Tive o prazer de trabalhar com ele na Globo e na Sport TV. Fizemos junto também o Mundial da Rússia e é meu amigo também, né? É meu vizinho da praia também, há algum tempo que a gente não se vê. Mas é muito legal estar participando do programa com o Kleber Machado. Com certeza uma figura no esporte nacional. Valeu, Flávio. Prazer falar com você, Kleber. Precisamos nos ver na praia. Um abraço, tchau. Esse é grande sujeito, né? Esse é um dos poucos caras que assim, que a gente se cruza, a gente tem apartamento próximo. Ele foi um companheiro muito legal na Globo, no Sport TV, como ele foi, trabalhou lá. E assim, o que eu acho legal, quando eu trabalhava com o Falcão, a hora que eu recebo uma mensagem do Falcão, eu falo, caceta, é o Falcão? É o Falcão tá falando oi aqui, entendeu? Acho que esses caras têm isso de muito legal. E o Muricy foi um grande companheiro. O Muricy chegou, o Muricy é gigante, né? O Muricy jogava muito e o Muricy é um treinador, como poucos, assim, de resultado e tal. Pô, o Muricy chegou, não, tô aqui para aprender, meu, o que é, sabe? Então, assim, foi um grande companheiro, assim, um dos caras... Eu queria que você falasse sobre um momento que você ouviu falar que morreu um super jornalista chamado Clodoaldo José. Puta, Flávio, Clodoaldo José é meu pai, né? Mas meu pai morreu faz muito tempo. Meu pai morreu em 1971. Eu tinha 9 anos de idade. Eu sou de 62, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes, chegou a ser diretor artístico da Rádio Bandeirantes, por isso até que eu frequentava a rádio e achava que esse era o meu caminho. Se eu falar para você como eu fiquei sabendo que meu pai morreu, meu pai estava doente, né? Meu pai ficou doente, novinho, coitado, morreu com 40 anos de idade. Então meu pai estava doente, estava no hospital tal. E a gente ouvia a rádio direto, o tempo todo ouvindo rádio, né? E ouvindo a Bandeirantes. E era cedo tal, e a Bandeirantes tem, na época tinha
não era o Pulo do Gato ainda, o Pulo do Gato é depois, o Pulo do Gato já é no tempo do Hélio Ribeiro. Mas a Bandeirantes tinha, acho que era o Primeira Hora, que tem até hoje. Primeira Hora acabava 10 para as 8 da manhã e 10 para as 8 da manhã tinha um programa que chamava Atualidades Esportivas, que era um boletim de 10 minutos antes de entrar o Leporace, provavelmente, o Trabuco. E naquela hora eu estava ouvindo rádio e eu acho que era o Lorival Pacheco que entrou e deu uma nota de falecimento. A Bandeirantes perdeu hoje o seu diretor. Foi assim que eu fiquei sabendo que meu pai tinha morrido. Eu falei, porra é essa, né? Aí, assim que eu fiquei sabendo. Minha família já sabia, minha mãe já sabia, eles estavam em casa, aí eu fiquei sabendo. Aí já falei pro meu irmão e tal, mas foi assim que eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo da morte do seu pai por um anúncio de rádio? Ouvindo a Rádio Bandeirantes, uma nota de falecimento da Rádio Bandeirantes, falando, a Bandeirantes acaba de perder o seu diretor artístico e tal. A gente sabia que ele estava doente, mas puta, a gente era muito menininho, né? Eu tinha 9, meu irmão 7, mas foi assim que eu fiquei sabendo. Você vê? Uma coisa, né, totalmente... Só que eu nunca fiquei traumatizado com isso não, né? Não. Nunca fiquei. Eu lembro que na hora que eu ouvi, eu comecei a chorar, naturalmente e tal. Mas eu nunca fiquei traumatizado. Às vezes eu acho que é uma coisa meio de outras estratosferas, assim. Você fala assim, pô. Depois eu vim, ele trabalhava em rádio, eu fiquei sabendo pela rádio que ele trabalhava, e eu depois fui trabalhar com comunicação. E com todo o respeito, teu pai foi grandioso. Morreu mais jovem que você, hoje tem idade. Mas incrível é você ter ido além dele. Que era uma coisa muito difícil. Não sei. É uma variação difícil, mas sem dúvida, você ultrapassou um cara que era muito difícil. Imagina que era uma referência gigantesca. Você sabe que eu não me lembro dele trabalhando, tal. Sei que ele trabalhou numa época que a Bandeirantes tinha uma... O livro do Boni, o primeiro livro do Boni, tem uma citação lá, que ele era da produção lá, tal. O Boni escreve que era um produtor eficiente, competente, enfim. Mas assim, a minha sensação é de que se ele tivesse aqui comigo hoje, teria 90, era de 31, faria esse mês 92 anos, né? Eu acho que ele falaram assim, meus filhos fizeram direitinho a sequência da... Mas assim, uma vez eu perguntei para o Walter Silva, o Pica-Pau, meu pai era bom. Eu falei assim, era bom, trabalhava bem. Humberto Marçal, que foi, assim, falava, não, ele era bom, tal. Mas eu não sei, né? O pessoal fala que ele era bom, acho que era, diria. Acho que era bom. Acho que era e você com certeza é. Muito bom, muito bom. Opa, vamos dar presente. Vamos lá, Flávio, os presentes da noite saindo. O primeiro presente, que é a bola da Topper mais a camisa Moleque Zica do Santos, vai para o Paulo Souza, lá do Jaçanã. E a camisa do Corinthians para o Thiago Mendonça, de Osasco. Parabéns a vocês. Nessa semana, nossa produção vai entrar em contato para que vocês venham à TV Gazeta retirar os presentes, tá certo? Só falar um negocinho que foi imperdoável, uma falha minha. Nessa matéria que vocês mostraram, nessa reportagem, um gol que eu nunca imaginei que tivesse... Uma vez eu fiz... A gente tem um podcast lá no GE, no site da Globo, né, que chama Hoje Sim. Não sei porquê, mas... E um dia eu fiz com o Fernando Praz. O Praz falou para mim assim, sabe que eu recebi uma foto de um torcedor do Palmeiras que tatuou no braço, se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão? Eu falei, é mesmo? Que é o que eu falo na decisão da Copa do Brasil. E foi isso que ele falou na reportagem. Às vezes a narração ganha uma dimensão que a gente não imagina. E às vezes é sem querer, absolutamente sem querer, mas essa do Praz é forte. E a música do Bolinha lá, que a Regiane falou? É verdade, eu não sei. O que você provocava com essa música? Eu acho que devia perturbar a Regiane toda hora. A música, ontem fui à festa, à casa do Bolinha, confesso, não gostei dos modos da Glorinha. Mas eu não sei por que eu fazia com ela. Mas a Regiane, por certo, não era o Bolinha, porque a Regiane, ela foi, né? Ela até hoje, né? Um corpo padrão. Pois é, não, e o Bolinha era o cara, né? Com tanto pão dando bola no salão. Pão, pra quem não sabe, alguns anos atrás, Pão era um cara bonito. Mas Pão era um cara bonito. Mas a Regiane foi grande companheira eu fiz com a Renata, fiz com ela. E assim, acho que foi a mais tempo que a gente fez o jornal. Foi a primeira repórter, né? Mulher, tá lá ao nosso lado, bem bacana.
Olha, Portuguesa e Corinthians viajaram longe, foram lá para Brasília, tiveram uma preparação enorme e tal, não sei o quê. Eles esqueceram só de um pequeno detalhe, jogar futebol. Vamos ver. Isso é isso. Portuguesa e Corinthians se enfrentaram no estádio Mané Garrincha num jogo de dar sono. No primeiro tempo, João Vitor exigiu boa defesa de Carlos Miguel. Na mesma moeda, Yuri Alberto tentou, mas a bola passou rente à trave. Nos acréscimos da primeira etapa, Roger Guedes parou nas mãos de Tomazella. A segunda etapa foi apática. Roger Guedes, de novo, tentou acender o timão. E no finalzinho, o chute de Paraíso levou um pouco de perigo. Mas ficou nisso, 0-0. Que sono! Um jogo que a gente teve um início de jogo satisfatório nos primeiros minutos, enfim, entramos rápido no jogo, mas depois no transcurso do primeiro tempo não conseguimos manter o nível de construção, de criar possibilidades. Um jogo que a gente sabia um pouco da dificuldade que teríamos, o adversário, o momento, a competição que traria para o jogo, um jogo de disputa, num campo que tirava uma melhor condição de uma circulação, calor, vários aspectos, e o tempo entre os jogos, a gente tinha ciência disso. E depois não conseguimos fazer o nosso jogo fluir pelo lado esquerdo e pelo lado direito, alternamos, tivemos algumas construções também pelo lado direito, justamente por entender que o equilíbrio do time precisa alternar e não ficar dependente de um lado, e a gente buscou construir pelos dois lados, enfim, com circulação de bola, mas um jogo que teve poucas finalizações no geral, um jogo mais brigado, um jogo muito quebrado de ritmo, que não teve sequência. No segundo tempo, acredito que tivemos melhor um pouco, criamos um pouco mais, chegamos mais próximo da área do adversário, algumas possibilidades, tivemos mesmo assim 2, 3 possibilidades de gol ao longo do jogo, mas um jogo que no geral não fluiu, um jogo que foi muito picado no geral e que não teve uma condição normal, assim, vamos dizer. Mas hoje a equipe ela foi muito equilibrada, ela foi agressiva, nós sabíamos que tinha que neutralizar alguns movimentos do Corinthians, haja vista que é um adversário que coloca muitos jogadores na última linha, faz uma circulação forte pelo lado do campo. Então, assim, a Portuguesa, os jogadores, os atletas estão de parabéns pela entrega e principalmente pela assimilação, né? Por entender o que nós tínhamos que fazer nessa partida. Até falei para eles que nós estamos no caminho certo, também não ganhamos nada, mas é um ponto que é de grande valia, porque a gente vai poder fazer total diferença na frente, esse pontinho aí contra o Corinthians, esse clássico aí que era muito importante para nós. Espero, né, que a gente possa manter essa postura, que a gente possa manter esse desempenho, claro, né, voltar aos nossos domínios e a gente possa também ter um resultado positivo, ciente que vai ser um jogo difícil contra a Ferroviária. Mestre Alberto Helena, quem é que pega com esse Corinthians? Ganha do São Paulo no Morumbi, perde do São Bernardo e hoje essa coisa estranha aí que eles fizeram contra a Portuguesa. Dificuldade lá no... Vamos acertar esse áudio, a gente já volta. Miller, e aí? O que pega com esse Corinthians? Olha, Flávio, sem dúvida nenhuma, a gente for analisar o jogo mesmo em si, não tem como o treinador do Corinthians falou. Teve mais briga do que jogo, né? Tirando... Achei legal ele falar isso. Exatamente. O Renato Augusto é o brilho do time, né? Tem 2 atacantes bons, o Alberto e o Roger Guedes. Mas hoje eles não estiveram bem. Mesmo o Renato Augusto, que é o gênio do time, ele não jogou bem, quer dizer, então... A Portuguesa é um time que se limitou só a se defender, a brigar, dar carrinho, voadora, quer dizer... Então acho que o jogo foi feio, o jogo foi fraco. Então acho que ninguém gostou do jogo. Até porque o resultado diz assim, olha, vai ser 0-0 porque o que vocês apresentaram, ninguém pode nem fazer nenhum gol de cada lado. Acho também que o Renato Augusto ele foi... Eu não gosto do Renato Augusto da beirada do campo. Ele jogou o primeiro tempo praticamente inteiro ali no lado esquerdo. Ele para jogar no meio, para enfiar as bolas, não para ficar ali. Ele não vai levar vantagem no 1 contra 1, ele não tem essa velocidade, não tem nada, ele tem que organizar pelo meio.
E aí, no segundo tempo, quando o Lázaro passa ele realmente para fazer o papel de meia, ele melhora um pouco, mas também não está num dia ruim, está tudo certo, acontece. Mas, assim, é o ponto de luz do time, né? Assim, e um dos caras mais iluminados do nosso futebol. Sem dúvida. Tem uma visão de jogo. Acho que essa saidinha pro lado, acho que era para tentar abrir um pouquinho a Portuguesa. A Portuguesa estava muito fechadinha. Pode ser. Acho que a ideia foi assim, eu tiro o Renato, vejo se alguém acompanha o Renato. Ouvi críticas, achei que o Fausto Vera fez um primeiro tempo bom, aí depois caiu de produção. Acho que foi essa a ideia. Aí no segundo tempo ele voltou. Mas assim, você que está assistindo a Mesa Redonda? O seu candidato a presidente da Federação Paulista de Futebol e você era vice. Sim. Sabe? O Silvio Luiz? Silvio Luiz está assistindo. Essa história é uma história engraçada mesmo, né? Dá a impressão que a gente queria ser, não queria ser nada. A gente queria anarquizar e anarquizamos muito. Silvio Luiz. A federação ela era comandada pelo José Hermílio de Moraes. Não era pelo José Hermílio de Moraes Filho. Aí tinha uma briga de dois políticos, Nabi Abichedi e José Maria Marim, e nós entramos como candidatos que não queríamos políticos na federação. E aí nós demos a opção. E como a gente ia virar Cartola, obviamente nós descemos a Avenida Brigadeiro Antônio de fraca e Cartola. Charrete. E como era uma época que a gasolina estava muito cara, nós somos de charrete para economizar combustível. Você imagina o presidente da Federação, Silvio Luiz, vice-presidente Flávio Prado. Que é que só você viu, meu vice-presidente? Quatro votos. Tivemos 4 votos. São Paulo votou em nós. Verdade, Antônio Leme Nunes Galvão. Valeu 2 votos. E o Francisco Gordono, que era presidente da Lençoense e que vendia pinga pra gente quando a gente voltava. Ele tinha um local lá de álcool e tal. E aí a gente, cada um tem um candidato. Cada um consegue o voto do jeito que quiser. É a sua base, né? É a nossa base. E no nosso item, havia sabe quem era candidato ali? Naquela chapa? Osmar Santos, Orlando Duarte. Aí, ó, tinha um monte de gente de Vanderlei Nogueira. Esses caras todos lá estavam no negócio. E o último item era o seguinte: temos 48 horas para entregar o cargo se a gente ganhar. Porque nem nós, né? Tomamos bem, foi bom. Doutor Osmar de Oliveira, candidato. Foi nessa aí que o Savoia que arrumou a charrete. Foi nessa aí que o Silvio Luiz te ensinou as coisas da arbitragem? Foi, a Silvia. Padrinho, um beijo. Bom ver por aí. Até a próxima eleição. Olha aí, quem sabe, né? Eles mudaram o estatuto da federação, mudou. Passou a ter que ser diretor de clube e tal, não tinha que poder entrar. Nós olhamos lá, não tinha nada, é aqui mesmo que nós vamos. Foi uma delícia. Vamos falar do Palmeiras. O jogo do Palmeiras também não foi lá, essas coisas, mas o Palmeiras ganhou, né? Jogo obrigado também, vamos ver. Aqui em Diadema, o Palmeiras começou a partida contra o Água Santa com Marcos Rocha, Gabriel Menino, Murilo, Zé Rafael e Hendrick no banco de reservas. Os jovens Fabinho e Giovani ganharam oportunidade entre os titulares, mas o time teve problemas no primeiro tempo. O único lance de ataque do Palmeiras antes do intervalo foi esse chute desviado de Dudu, já nos acréscimos. Antes disso, só deu Água Santa. É verdade também que o time da casa não criou nenhuma chance assim muito clara. O jogo mudou depois da conversa de Abel com seus jogadores no vestiário. Nós chegámos ao intervalo, mostramos imagens dos nossos jogadores, eles entenderam onde é que estava o espaço, o que era preciso fazer. Era atrair um bocadinho os jogadores de fora. Muitas vezes vocês viam, estavam 1 para 1, 3 para 3 na frente, abrir bem o Dudu e o próprio Giovani, puxar os 3 de trás que eles estavam a jogar em 5-3-2, puxar os de fora e ganhar-lhe as costas. O resultado veio logo no primeiro minuto. Rafael Veiga lançou a bola na área e Rony abriu o placar de cabeça. E após 4 minutos de revisão do VAR, porque Gustavo Gomes ali no rebote estava impedido, mas a bola já tinha entrado antes. Então, gol legal. Aos 20, o VAR foi determinante de novo, mas dessa vez para anular o que seria o segundo gol de Rony. Depois da revisão, o árbitro viu falta de Breno Lopes em Lelê no início da jogada.
Durante o segundo tempo, Abel promoveu 5 substituições. Endrick foi um dos que entrou. O garoto não marcou gol mais uma vez, mas irritou o zagueiro Rodrigo San, que apelou. Após muita confusão, o árbitro distribuiu cartões amarelos e o técnico do Água Santa, Thiago Carpini, acabou expulso. E o Endrick, no meio disso tudo, com apenas 16 anos, hein, Abel? Olha, dá-me cá um passo bem, podes-me cumprimentar. As pessoas dizem que eu sou arrogante quando digo que não quero responder às perguntas. Dá-me um abraço, desculpa lá, mas eu não vou responder. Vai responder. Não vou. As pessoas aqui ficam ofendidas com coisas, Deixa-me triste perceber que não é com isto que nós temos de ficar ofendidos, porque eu não respondo a uma pergunta. Eu tenho esse direito de responder uma pergunta. Eu tenho direito à minha opinião, como tu tens direito à tua. Não são factos, são opiniões. Eu peço, se me perdoas, eu não vou responder essa pergunta, tá bem? Tá tudo tranquilo, Abel. Se prefere não responder com educação, a gente respeita, claro, e segue o jogo. Aliás, no campo, o Everton defendeu a última chance de gol da partida e garantiu o 1-0 no placar. Agora são 6 vitórias seguidas do Palmeiras, que continua invicto e na liderança do Paulistão. E é nesse ritmo que a equipe de Abel Ferreira chegará para o derby de quinta-feira contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Se nós não tivermos esta atitude que estamos a ter agora, não vamos ganhar mais nada. Se mantivermos esta atitude, vai nos aproximar de ganhar. Eu entendo que é um bom hábito, que nós gostamos de ganhar, mas nós não vamos ganhar sempre. Na altura que assinei com a Presidente, eu perguntei-lhe quais eram as exigências, ela disse pelo menos um título por ano. Pelo menos um título por ano. É isto que o Palmeiras tem que me exigir a mim. E nós temos conseguido mais do que um por ano e vamos continuar a fazer o nosso trabalho, mas é dia a dia. Não te sei dizer se este é o auge ou não, porque o futebol é muito volátil, mas uma coisa te posso garantir. Se não tivermos esta atitude que estamos a ter agora, vamos perder muito mais vezes. Se tivermos esta atitude, vamos estar sempre muito mais próximos de ganhar, porque certeza de ganhar eu não tenho nem ninguém tem aqui que trabalha comigo. Bom, melhor assim, né? Melhor essa boa convivência, melhor essa atitude mais tranquila. Palmeiras teve muita dificuldade. O jogo não foi tão sonolento quanto o jogo do Corinthians, mas dá para ter um pouquinho mais, não dá, Jamel? O horário também complicou, 11 horas. Cara, você pega do outro lado um time cascudo também, né? A gente fala sempre do time grande, mas não é fácil jogar. O Água Santa tá jogando o clássico para eles, né? É o momento de aparecer, o jogador enfrenta diferente. É a oportunidade de eu arrumar um emprego até pro segundo semestre, cara, porque daqui a pouco acaba o regional, verdade. Tem Série B, tem Série C, tem Série A. Então é difícil enfrentar um Água Santa jogando em casa. E, claro, a diferença é muito grande, de qualidade, de diferença de preparação, mas não é mole, né? Camisa não ganha jogo mais, né, Flávio? A gente sabe disso. O Abel falou, né, cara? Todo mundo vai querer jogar contra a gente e ganhar da gente. Claro. É o ônus de ser o time a ser batido, né? Claro. E se você bater nesse time, se você não for um grande bater nesse time, vai chamar atenção para todo mundo. O cara que fez o gol da vitória, né? Fica marcado. E você vira a notícia a semana toda, né? Tá falando do Água Santa, se ganha o jogo, né? Então eu acho que é sempre complicado pro time grande quando sai, né? E ter que fazer essa imposição fora de casa. Dentro de casa é diferente, porque os caras já estão fechadinhos ali, uma hora ou outra a qualidade vai acontecer, mas fora de casa não é fácil. Há quem diga que o convite ao Dorival para ir para o Flamengo no meio do ano, aquela condição toda, tem a ver com a vitória contra o Palmeiras aqui do Ceará. Não é difícil, porque é o grande adversário, o adversário a ser batido. Pois esse cara tem a fórmula para ganhar dos caras. Não é difícil. Teria sido um dos fatores, né? E aí, quando mais, está equivocado, né? Porque você com o Ceará jogando com o Palmeiras não tem nada a ver com você com o Flamengo jogando com o Palmeiras. Responsabilidade. É outra coisa. Mas aí também contrataram o Vitor Pereira por causa do segundo tempo do Corinthians contra o Flamengo, então tá tudo foi, né? É verdade, tem isso também. É o critério deles, né? É o critério deles. Mas, na verdade, quinta-feira eles se enfrentam. Será que é pau a pau? Será que é equilibrado? Será que o Palmeiras é tão superior assim? Vamos ver quem é melhor dos dois? Acho que está na hora, né? Vamos lá, então? Vamos ver quem é melhor? Vamos lá. Cássio ou Everton, começando com o Celso Cardoso? Cássio. Kleber. Não tem empate? Não.
Hoje o Everton. Jameli. O Everton. Miller. O Everton. Marcelo? Cássio. Vamos tentar ver se o Messi consegue. Consegue, Messi? O Everton. O Everton, legal. Voltou, Messi voltou. Bom, então vamos lá. Deu o Everton. O Everton, tá. Eu também votaria no Everton, mas já deu. Fagner ou Marcos Rocha? Hoje, Marcos Rocha. Kleber? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Jameli? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Mestre? Marcos Rocha. Caramba, deu unanimidade até agora, né, Palmeiras? Em frente. Bruno Mendes ou Gustavo Gomes? Gomes, acho que não precisa nem botar. Acho que essa não precisa ter, né? Com todo o respeito ao Mendes. Gomes. Pô, e se eu votar no Mendes? Não vai Mestre. adiantar nada. O problema pro Mendes é que ele pegou o Gustavo Gomes, né? Pois eu vou votar no Gustavo Gomes. Ficar registrado, né, velho? Isso aí ficar gravado. Pô, Flávio, que visão! Fui ligeiro, né? Tá louco? Entende, né, de futebol. Vamos em frente. Foi um grande 3-0 pro Palmeiras. Gil ou Murilo? Hoje, Murilo. O Murilo tomou cartão amarelo ou vermelho, hein? Foi amarelo, né? No banco hoje. Acho que é Acho que foi amarelo, foi amarelo. Murilo e Gomes é a melhor. Não, é dupla porque do se ele Brasil. tomou vermelho, ele não vai Sim, jogar, né? sim. Mas acho que foi amarelo, sim. Você vai de Murilo? Vou Murilo. Kleber? Hoje, Murilo. Eu gosto do Gil, cara. Gil. Eu gosto do Gil. Miller? Murilo. Hoje, Marcelo. Murilo. Mestre? Murilo. Vou de Murilo também, mas o Corinthians teve um votinho aí, já deu uma respirada, né? Tá 4-0? Nossa. Vamos lá. Fábio Santos ou Piquerez? Fábio Santos. Pô, bufou pra caramba pra votar. É difícil? Tá fácil. Porque é Difícil mesmo, porque assim, é aquela história, né? Você Um é vai mais velho, votar mas é mais Você técnico. vai votar na história ou no momento? Vai? Momento. No momento. Eu vou. No momento. Se for votar no momento, é só Palmeiras, né? Pois é. Piquerez, no momento Piquerez. Pra você, Piquerez também. Piquerez, Miller? Não, o Piquerez está muito bem. Pra você, Marcelo. Piquerez. Forte. Mestre? Piquerez. Eu também. No momento. Piquerez. E aí fica 5-0 pro Palmeiras. Na história eu falo. Mas, Né? teoricamente Pela carreira, é eu hoje, falo. né? O jogo é o jogo é quinta-feira. depois de amanhã, pô. Fausto Vera ou Gabriel Menino? Vera. Kleber? Vera, mas assim, muito equilibrado, mas Vera. Falso Vera também. Miller? Ó, o Vera é um bom jogador, Vera. Fausto Vera. Fausto Vera, mestre? Vai ser o lado do Corinthians hoje. Fausto. Vera ganha, né? Então fica 5-1. Duqueiroz ou Zé Rafael? Zé Rafael. Zé Rafael. Zé Rafael é importantíssimo esse time. Ele Zé é, Rafael. Tá fazendo, hoje ele fez primeiro volante, função do Danilo, foi muito Cara que bem. muitas vezes não aparece. Daqueles menos valorizados do que merecem. Miller? Zé Rafael. Zé Rafael. Mestre? Zé Rafael. Zé Rafael também. Fica 6-1 pro Palmeiras. Renato Augusto e Rafael Veiga. E agora? Quero ver, vamos lá. Vai? Então, Vai sem bufar? É difícil fazer sem bufar. Não pode montar time, né? Tem que ser 1 contra 1, né? Sim. 1 contra 1. Não pode arrumar um esqueminha Não, pra jogar porque os dois se fosse juntos. montar time, né? Se Pudesse, botava os dois maravilhoso. juntos. Se fosse montar time, eu já tinha os dois juntos e o ataque. Eu vou justificar meu voto. É difícil. Para mim, ia ser um empate técnico. Mas eu vou com o Renato Augusto, que eu acho que a capacidade de desequilibrar o jogo para o Corinthians é ainda maior do Rafael Veiga para o Palmeiras, que tem um conjunto mais sólido. Basicamente é isso. O Renato Augusto é mais brilhante, é mais necessário para o Corinthians, mas necessário não. Ele dá um toque ao Corinthians que o Rafael dá ao Palmeiras, mas em outro grau. Só que o nível dos outros não é tão desequilibrante. Então ele brilha mais. O resultado. Tanto é que o Rafael ficou fora meia temporada do ano passado e em vez do Palmeiras cair, o Scarpa melhorou. Votou no Renato também? Eu também, voto no Renato Augusto. Eu acho que o grupo, né, os amiguinhos do Renato Augusto são de mais qualidade os amiguinhos ao contrário, né? O Rafael Veiga tem mais ajuda do que o Renato Augusto, por isso que é o Renato Augusto. Perfeito. Miller? Pra você ver, né? É a velha e a nova geração, né? Mas verdade. o Renato Augusto, ele é mais fantasista. Perfeito. Renato Augusto. Mestre? Renato Augusto.
E Renato Augusto também, pela justificativa que foi dada aqui. Que realmente o Veiga é um jogador extraordinário. Adson ou Rony? Então, tá vendo? Esse é bufante também, tá certo? Tá bufando com razão. Porque... O Adson tá jogando bem, gente. Cara, é difícil. Vocês sabem que essas disputas eu fico assim, porque assim, se eu fosse montar um time entre os dois, o meu meio-campo ia ser Vera, Zé Rafael Veiga e Renato. E a minha dupla de ataque ia ser Dudu e Yuri. Ou Dudu e Roger. Tirava esses nomes, né? Entendeu? Não que eles são maus. Eu vou de Adson. Adson. Entre os dois, nesse instante, o Rony. Eu vou de Adson. Adson. Miller. Rony. Rony, mestre. Rony. Eu vou de Adson, mas também ali, né? Mas deu o Rony, né? Deu Rony. Em frente, Roger Guedes e Dudu. Então, É aí, cara. É engraçado porque o Roger Guedes talvez é a melhor fase dele no Corinthians. Mas o Dudu é o cara que desequilibra pelo Palmeiras. Dudu. Precisamos acelerar. Roger Guedes ou Dudu? É isso. Jogariam os dois num time se tivesse o elenco de Corinthians e Palmeiras. Mas no momento o Dudu é o Dudu, né? Dudu. Dudu. Marcelo? Dudu. Mestre? Dudu pra mim também. Nossa senhora, hein? Mas assustadora essa vantagem. Yuri Alberto ou Hendrick? Yuri Alberto. A exemplo do Fábio Costa de história, provavelmente o Hendrick pode escrever uma baita história, mas hoje o Yuri Alberto. Yuri Alberto também. Até porque o Yuri nem tá pronto, o Hendrick nem tá pronto, né? Yuri Alberto. O teto do Hendrick é infinitamente superior, mas hoje o Yuri Alberto. Mestre. É isso aí. Yuri Alberto, daqui a pouco é o Hendrick. Então eu vou votar no Hendrick, sabe por quê? Quando os caras puxaram lá no arquivo e falaram o único que o cara vai tirar o contexto do hoje, né? Então, que visão! Previu o fato. Fernando Lázaro ou Abel Ferreira? Não dá pra comparar. Aí o Abel, né? Aí não tem muito o que fazer. E deu quanto, então? 8-3 pro Palmeiras. 9-3, né? Que não... são 12, né? 9-3. Gente do céu. Nossa, a coisa vai pelo jeito, hein? Vamos ver se na quinta-feira confirma. Marcelo, você já tem o resultado final? Falta algum prêmio? Vamos lá, não. Os prêmios já estão todos distribuídos. Agora é o resultado da enquete. Quem chega melhor para o derby da próxima quinta-feira pelo Paulistão? Corinthians ou Palmeiras? Para 70% da nossa audiência, deu a lógica, Palmeiras chega melhor para o clássico de quinta-feira em Itaquera. 7-0. 70%. 70%, tá bom. Eu quero passar um recado para vocês. Na sequência do Mesa Redonda, nós vamos ter um programa super especial, que é o Ravi Sunny Live Show. Ravi Sunny Live Show, que terá como convidada a Marta Leonardi, que é uma autoridade em network e sócia do Banco BTG Pactual. É um programa muito legal, muito especial. Terminou Mesa, fica coladinho, vale a pena, tá? Imperdível essa atração. Conheça um pouquinho sobre network, que não tem network, não tem vida, né? No mundo atual. Beleza? Então logo na sequência do Mesa Redonda. Meu querido Jamel, prazer enorme te receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho, de um modo geral, por tudo que você faz pelo futebol. Sempre bom recebê-lo aqui. Valeu, Flávio, obrigado. E um prazer estar aqui com vocês. E dessa homenagem, né, do Kleber também, cara, porque é legal a gente estar do lado, porque ele me viu começar, né? Os cabelos brancos ele tem mais do que eu. Mas né? eu pinto, né? De branco. Culpa de vocês, faça como eu tinja. Eu pinto de branco, né? Pinta de branco, né? Então é muito legal poder estar aqui com ele, com o Miller também, que foi um cara que, quando eu estava subindo, era o juveneuzão lá, o Miller já era o Miller, né? Lá no São Paulo, a gente ficava vendo o Miller treinar num campo, a gente treinava no outro, louco para acontecer alguma coisa, pro Tele chamar a gente para treinar com eles, né? E com você também, o Celso, cara, muito legal, obrigado pelo convite aí, um prazer estar aqui. Kleber, muito bom revê-lo na sua casa, Imagina. Uma honra enorme, parabéns pela sua história maravilhosa, que ainda continua por muitos anos, se Deus quiser. Obrigado. Se Deus quiser. Eu agradeço vocês pelo convite, pela homenagem, por reencontrar o ambiente e a todos vocês. O Jamel, quando começou, eu já estava trabalhando. O Miller, não, começou mais ou menos junto. Melhor não falar, né? Valeu, gente. Amanhã, 6 da tarde, você tem o Gazeta Esportiva com tudo sobre o clássico,
Como vocês viram aí, a gente fez o que foi possível até a hora que deu, mas amanhã tem uma grande cobertura do Alexandre Silvestre no Gazeta Esportiva. Um abraço, continue ligado com a gente, hein? Vem aí um programa sensacional para você, o programa do Ravi, que é muito legal.